Olá, bom dia, alunos do sexto ano. Na aula de hoje vamos aprender a classificar triângulos e quadriláteros, tá? Vamos começar, pessoal? Nosso estudo se inicia na página 143 da apostila de vocês, tá? Nós vimos uma prévia, a respeito de triângulos quando estávamos estudando polígonos, ou seja, o triângulo, trata-se de uma figura geométrica que tem três lados, Então, vamos verificar como que a gente pode classificar um triângulo. Analisando aqui a figura, o triângulo ele tem os seguintes elementos. O vértice, olha, que é representado pelos pontos, A, B e C, tá vendo? No triângulo nós temos os lados, Então, olha, nós temos o lado AB, formado pelo segmento de reta que se inicia no ponto A e é finalizado no ponto B. Assim como temos o lado BC, começa aqui, termina aqui. E, por fim, o lado CA, começa aqui e finaliza aqui, tá? E os ângulos internos, olha, aqui eu teria um ângulo interno, assim como aqui e aqui, tá? E o ângulo interno, ele é representado pelo ponto mais um acento circunflexo, tá bom? Então, essa é a representação do triângulo ABC. Então, se você precisasse dar nome, você tem que ter como base os pontos para referenciá-lo. Ou então, desenhar uma representação de um triângulo seguido dos pontos ABC, tá bom? E com relação à classificação, vamos aprender? Um triângulo ele pode ser classificado de acordo com a medida de seus lados ou com a medida de seus ângulos internos. Vamos lá. Olha, a gente pode classificá-lo como equilátero quando o triângulo tem os três lados com medidas iguais. Então, se eu pegasse uma régua e colocasse aqui, você vai ver que tem a mesma quantidade, tá? De unidades desse lado, assim como desse lado e desse lado. Então, eu posso afirmar que o segmento de reta AB é igual BC, assim como CA, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Quando um triângulo tiver essa característica, eu vou classificá-lo como equilátero, tá? E isósceles? Você vai classificar um triângulo como isósceles quando pelo menos dois lados estiver com medidas iguais, ou seja, as mesmas medidas. Então, observem as anotações que eu fiz aqui. Tá vendo que os lados ED e o lado DF têm a mesma medida? Então, eu posso dizer que ele é isósceles, tá? Porque esses dois lados têm as medidas iguais. Mas observe que E e F não têm a mesma medida que ED, por exemplo, Essa lateral ela é menor do que essa. Se você colocar uma régua aqui, você vai ver que ela é menor. Mas já que esses dois lados têm o mesmo valor, eu posso classificá-lo como isósceles. Agora, vamos verificar o conceito de escaleno. Um triângulo, quando todos os lados têm medidas diferentes, ele é classificado como escaleno. Então, se você pôr uma régua aqui, você vai ver que essa medida é diferente dessa, assim como dessa. Então, olha, eu posso afirmar que GH é diferente de HI, que GH é diferente de GI, assim como HI é diferente de GI, tá? Então, essa foi a classificação com relação à quantidade de lados, tá? Agora, a gente vai ver a classificação de acordo com a medida dos ângulos internos, tá? E ele pode ser classificado como acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Ele vai ser acutângulo quando todos os ângulos internos forem agudos. E vocês lembram o conceito de um ângulo interno do tipo agudo, gente? O ângulo interno do tipo agudo é aquele que tem uma medida menor do que 90 graus, tá? E classificação do tipo retângulo quando o ângulo interno for um ângulo reto, ou seja, igual a 90 graus, tá? E obtusângulo quando tiver um ângulo interno obtuso, ou seja, quando a medida é menor do que 180 graus e maior do que 90 graus, tá bom? Então, é isso. Agora, vamos colocar em prática e realizar atividades sobre triângulos.
Assim como fizemos a análise de um triângulo, agora vamos fazer a análise de um quadrilátero e relembrar os seus elementos, tá? Então, vamos observar a imagem a seguir, né, de um mosaico, demonstrando que ela é formada apenas por quadriláteros, ou seja, né, formada apenas por polígonos com 4 lados, tá? 4 vértices e 4 ângulos internos, que são os seus respectivos elementos. Então, relembrando, olha, aqui a gente tem as laterais, né, os lados do quadrilátero. Os pontos representam os vértices, né? E nessa parte sombreada, os ângulos internos, tá? Então, alguns quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos ou trapézios, de acordo com as suas características. Vamos lá. Paralelogramo é aquele quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Então, observem aqui as anotações que eu fiz na imagem. Por exemplo, olha, o segmento de reta AB não é paralelo ao segmento DC? Então, a gente tem um segmento ele tem lados paralelos, mas também tem mais outro par paralelo, né? Então, ele tem ao todo 2 pares de lados paralelos. AD formando um par com BC, assim como o AB formando um par com DC, tá? Então, toda vez que eu tiver um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos, eu faço essa classificação, tá? E você poderia fazer a mesma análise para as outras 2 figuras. E um detalhe é que, além disso, os ângulos internos opostos têm medidas iguais. Então, observe ó, que o ângulo A é igual ao ângulo C, assim como o ângulo B é igual ao ângulo D, tá? Agora, vamos verificar a classificação por meio do trapézio. Olha, o trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Então, observem que, ao contrário do que acabamos de ver, né, o trapézio só tem um par de lados paralelos. Aqui eu fiz a anotação, olha, se você for ver, eu tenho o segmento EH, assim como o segmento FG, tá? Apenas um par de retas paralelas, tá? Então, quando isso acontecer, você pode classificá-lo como trapézio. Mas vai existir exemplos em que a gente não pode classificar nem como paralelogramos, nem como trapézio, tá? Ou seja, ele não tem nenhum par de retas paralelos. E com relação ainda aos paralelogramos, eu também posso classificá-lo de acordo com as medidas de lados e dos ângulos internos. O mais conhecido é o quadrado, né? Ou seja, o quadrado é aquele paralelogramo onde os 4 ângulos internos são retos e os 4 lados têm a mesma medida. Mas além do quadrado, a gente também tem o retângulo e o losango. O retângulo é aquele da qual os 4 ângulos internos são retos, ou seja, iguais a 90 graus, tá? E o losango diz que os 4 lados têm a mesma medida. Então, se você colocar uma régua aqui, você vai ver que todos apresentam a mesma quantidade de lados. Tá ok? Então, por hoje é só, pessoal. Por gentileza, a partir de agora, realizem as atividades que se referem ao tópico triângulos, né? Entre as páginas 144 a 145, atividade do 1 ao 5, assim como os exercícios referentes ao tópico que fala sobre a classificação dos quadriláteros, tá? Então, páginas 147 a 148, atividade do 1 ao 4. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima!